Olá pessoal, meu nome é Márcio Alveg, vou trabalhar com vocês hoje a parte de sistema operacional Windows 10. Você que está se preparando para a prova do Banco do Brasil, você viu que a cobrança de sistema operacional gira em torno do Windows 10, que é o sistema da Microsoft o mais atual, o mais conhecido, ok? E também a parte do Linux. Então é natural que a gente faça algumas comparações entre um e outro. Inicialmente, eu quero trazer para vocês alguns recursos, características, um pouco da história do Windows 10. Para você que está habituado com o sistema da Microsoft, você sabe que ao longo do tempo, o Windows 3.1, 95, 98, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, ufa, até que enfim, chegamos no 10. O 10, ele traz uma interface mais amigável, uma interface mais com cara de tablet, com cara de smartphone. Então, ele tenta meio que unificar o uso do sistema para todo e qualquer tipo de dispositivo, para todo e qualquer tipo de plataforma. Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas situações que é legal lembrar vocês para a prova sobre o Windows 10. Vem comigo. Bom, primeira coisa, lembrar que é a versão mais atual. O Windows 10 ele mudou um pouco, né? Aquela história de cobrar a cada versão que é lançada, vender um novo produto. Não. Com o Windows 10 isso encerrou. Você que tinha na época o Windows 7, o Windows 8, você pôde migrar para o Windows 10 e as atualizações que são colocadas à disposição daqui para frente, elas serão gratuitas, ok? Porque você já pagou isso uma vez na vida. Justo, justo. Parabéns a Bill Gates, justo. Outra história. A aparência, a ideia de você poder trabalhar em vários equipamentos, que hoje é uma coisa muito comum, né? Se eu for pensar o tablet, se eu for pensar um notebook, né, o meu desktop. Então, essa aparência, ele vai tentar trazer o mais próximo possível. A ideia da igualdade, para que não cause aquele choque ao mudar de um dispositivo para o outro. Inclusive, né, a ideia de carregar junto com a tua conta, né? Quando você se loga ao sistema, carregar todos os aplicativos, carregar todas as características, toda essa bagagem de informações que está associada àquele usuário. Então, se eu quiser dar continuidade ao meu trabalho num tablet, eu vou ter o mesmo histórico, eu vou ter, né, as mesmas informações que eu iniciei no meu desktop. Show de bola! Outra situação. A versão, né, liberada para computadores une essa interface clássica do Windows 7 com aquele design renovado, os blocos, né, do Windows 8, criando esse ambiente versátil, capaz de se adaptar a telas de todos os tamanhos e perfeito para o uso com teclado e mouse, como no tradicional desktop. Vamos ver em seguida a figura do contínuo, onde você está usando um computador híbrido, e aí você abre, fecha, trabalha o teclado, trabalha o toque na tela, e ele mesmo reconhece e já acaba se adequando, adaptando para facilitar a vida do usuário, né? Anota esse recurso, contínuo. Vamos discutir em seguida. Outra situação. O Windows 10 ele vai ser apresentado em algumas versões. O Windows 10 Home, ideal para consumidores domésticos, né? Nosso caso, tá? Um desktop, um notebook, tá? Um tablet, tá? E aqueles dispositivos de 2 em 1, chamados de híbridos. O Windows 10 Mobile, ideal para dispositivos de tela pequena e touchscreen, como um smartphone e um tablet. O Windows 10 Pro, ideal para o uso em pequenas empresas. Então já partimos para algo mais profissional, pois possui recursos adicionais àqueles que você vai encontrar na edição caseira, né? Na edição Home. Recursos como segurança digital, suporte remoto, produtividade e uso de sistemas baseados na nuvem. Legal? Seguindo, o Windows 10 Enterprise,
Agora já aumentou o porte da nossa empresa, voltado para empresas de médio e grande porte. Então ele vai apresentar recursos mais focados no campo de segurança digital. A parte de segurança é uma coisa que nos preocupa muito, já que o computador ele vem absorvendo, e quando eu falo computador, qualquer tipo de computador, né? Um computador, um notebook, um tablet, né? Qualquer tipo de dispositivo eletrônico, ele vem assumindo uma série de funcionalidades, tá? A ideia do nosso mobile bank, ok? Então, a segurança é uma preocupação, tanto ambiente caseiro, como, claro, óbvio, né? A situação de uma empresa. Vamos lá. O Windows 10 Education, ideal para atender a necessidade diária educacional, uso de alunos, funcionários, escolas, né, professores, tá? Inclusive toda uma série de descontos para esse produto. O Windows 10 Mobile Enterprise, ideal para o uso em smartphone e pequenos tablets, só que com as funcionalidades voltadas ao mercado corporativo. Sim, hoje o seu funcionário da empresa, né, muitas vezes ele pode executar as tarefas no próprio smartphone. Aquilo que o funcionário, o vendedor, vamos dizer assim, né, ele chegava lá, abria o seu notebook, hoje, né, com o poder que tem um tablet, com o poder que tem um smartphone, ele, né, consegue tudo isso nesse tipo de dispositivo. Então, eu só estou agregando aquela segurança empresarial para dispositivo mobile. Perfeito. Bem, o que você acha? Uma possível cobrança sobre as versões ou características? Pode, pode. Então, não custa a gente bater nessa tecla, ok? E aí, pessoal, a novidade, a figura do Windows 10 IoT. IoT é a internet das coisas. Ideal para uso em caixas eletrônicos, terminais de atendimento, máquinas de atendimento para varejo, robôs industriais. Então, você vai ver que o Windows 10, e você pode encontrar em vários tipos de dispositivos. Inclusive, é uma característica que a gente vai ter também no Linux. Essa adequação, esse ajuste a qualquer tipo de equipamento. E hoje, a internet das coisas, né, a tua casa interligada. Pô, se a minha casa interligada, pô, será que eu vou dar espaço para que o sistema que gerencie esses equipamentos seja de outra empresa, sem ser da Microsoft? É claro que não. Bill Gates não ia querer perder, né, esse nicho. Então, o Windows 10 voltado à internet das coisas, ok? Bom, esse é um assunto legal, hein? Esse é um assunto bem interessante. Vamos lá. Que mais? Vamos ver algumas novidades. Eu diria que a volta do menu iniciar. No Windows 8 ele andou sumido por um tempo, né? Mas o pessoal pediu e ele voltou. O menu iniciar. Múltiplas áreas de trabalho, tá? É como se eu estivesse trabalhando com várias telas, não janelas, vários monitores. O nosso assistente virtual, Cortana, a parte de configurações que substitui o painel de controle, o OneDrive, o produto da nuvem, central de notificações, a nossa área, né? A nossa área de notificação, aquele canto inferior direito, trazendo muito mais informações sobre o sistema. O navegador padrão do Windows 10, o Edge. A ideia do reconhecimento do usuário, abandonando a ideia de senhas, ok? A figura da identificação biométrica. O contínuo, que nós já demos uma diquinha, né? A ideia da continuidade do uso, seja num tablet ou num notebook. E a figura, claro, do explorador de arquivos. Perceba que ele mudou de nome, né? Era o nosso antigo Windows Explorer, e isso desde o Windows 8 ele mudou de nome e passa a se chamar explorador de arquivos. Mas também não é só o nome. É a aparência, é os recursos que ele oferece, a figura do acesso rápido, a figura da nuvem estar associada aqui, né? O OneDrive, eu encontro ela como se fosse uma pasta, uma unidade local. Então, todas essas ideias de cada ferramenta, a gente vai começar a
apresentar para vocês, ok? Vamos começar ali, então, rapidinho, com a aparência. A aparência. E nessa aparência é a visualização do menu iniciar, o menu iniciar, que vai abrir para você, olha lá a bandeirinha do Windows, né? A bandeirinha do Windows vai abrir para você todos os programas que você tem carregado, ativo no seu computador. Ok, tá? A ideia de apresentar, organizar, né, os softwares, as ferramentas em blocos. A ideia do nosso pesquisar um campo para você procurar por algum tipo de arquivo, algum tipo de documento, tá? A ideia da inicialização rápida. Depois nós vamos ver aqui, né, a ativação da nossas informações, tá? Central, né, de notificações. Mas vamos ver um pouco. Inicialmente, a aparência, a tela do menu iniciar. Ok. Múltiplas áreas de trabalho. Como eu disse, o Windows 10, a Microsoft resolveu copiar alguns recursos de outros, né, de outros sistemas, onde, imagine que eu estou trabalhando com 2, 3 monitores. Eu posso distribuir essas janelas nesses 3 monitores. Pessoal que trabalha com acompanhamento de bolsa de valores, né? Então eu posso, por exemplo, na tela 1, tá? Rodar o aplicativo de aplicação, na tela 2 ver as notícias do mercado, numa tela 3 uma outra planilha que eu faço algum tipo de controle. Tá, isso eu tenho 3 monitores. Isso já era possível já há um bom tempo. Agora imagine que eu não tenho 3 monitores, mas eu quero criar 3 áreas, 3 visões. Pois é isso que ele está apresentando para mim, essa possibilidade de eu ter mais áreas de trabalho, ok? Então, a ideia de você poder alternar entre elas, usando a bandeirinha do Windows, o WinKey, mais a tecla Tab, alternar entre as áreas de trabalho. Não são janelas, porque cada área de trabalho dessa pode ter várias janelas rodando ao mesmo tempo. Ok. Cortana, cada vez mais buscando facilitar a vida do usuário. Comandos de voz, comando de voz. Ei, Cortana, que dia hoje? Ei, Cortana, qual temperatura, né? Qual o endereço tal? Então você pode dar uma série de instruções de áudio para o seu computador, né? Uma coisa que é bastante comum na figura de um smartphone, né? Mas também o teu Windows, teu desktop, você pode interagir, né? Para abrir um arquivo, para enviar um e-mail ou algo do tipo. Uma série de comandos que o nosso assistente virtual, né, trata. Inclusive, identificando o timbre, o tom da voz, né? Saber com quem ele está falando. Legal isso. O nosso painel de controle, a nossa central de configurações. Veja aqui o seguinte, aquilo que nós conhecíamos como painel de controle, agora está sendo apresentado aqui neste formato. Informações do sistema, informações dos dispositivos ou periféricos, impressor, o mouse, a ideia da tua conexão, da tua rede, personalização, a aparência, né? Cores que você utiliza, tela de fundo, ok? A ideia dos apps, os aplicativos que você agrega, instala ou desinstala. Contas, lembrando que a conta principal é a conta chamada administrador. No Windows, ela recebe esse nome, é a conta administrador. Os demais são usuários comuns. Temos ainda a figura da conta convidado. E aqui dentro da ideia de contas, né, nós vamos criar a conta, vamos definir o que cada usuário pode ou não pode fazer, pode ou não pode enxergar, que tipo de periférico ele pode ou não pode usar. Então, legal. Há todo um controle aqui,
né, na parte de contas. Contas, pessoal, contas não só com relação à privacidade, mas também organizar o uso da máquina. Eu falo que a ideia de contas não é só para o ambiente empresarial, em casa também, em casa. Você administrar, cuidar o que o seu filho acessa, horário de acesso à internet, o tal do controle parental. Definir o que a conta filho, quando e como pode acessar. Legal. Que mais? Né? Definições de idioma, opções regionais, horário, tá? Veja, a ideia de você poder rodar, executar junto ao seu Xbox, né? Então, carregar a ideia de jogos, facilidade de acessos, o narrador, a lupa de aumento, o pessoal que tem algum tipo de deficiência visual, não enxerga nada, né? Então você usa o mouse e ele vai dar um zoom, ampliar aquele ícone, ampliar aquele trecho do texto. Você vai pedir para narrar a funcionalidade daquele recurso, tá? O narrador é show de bola. Vamos lá. Privacidade, ok? Isso aqui recentemente caiu numa prova da área policial, né? Onde você pode, por exemplo, definir hoje quando você acessa uma aula online, o Zoom da vida, para assistir uma aula, tá? Ele quer que você permita o acesso à tua câmera, o acesso ao teu microfone. Você pode fazer isso pela ferramenta do Zoom, pelo navegador, ou você pode ter algum tipo de controle e restrição no próprio Windows, né? Sim, o teu sistema operacional definir quais softwares, quais aplicativos vão poder usar a câmera, vão poder usar o microfone, tá? Que hoje em dia, né, é complicado você deixar isso de forma aberta, livre. O teu computador pode estar sendo usado para espionar você e nos mais variados horários, ok? Então, a parte de privacidade. Que mais? Atualização e segurança. Veja, hoje em dia, a preocupação em manter o sistema atualizado é muito forte. Afinal, o ataque ele acontece através dessa vulnerabilidade. Então, manter o sistema atualizado é tentar se livrar das tais falhas. Então, vê se tem atualizações para a tua versão. Que mais? A figura de qual é o antivírus que tem na tua máquina. Você pode usar algum outro, um Norton, um AVG, um Avast, mas eu particularmente eu recomendo. Use o próprio do Windows. Use o Windows Defender. O Defender é hoje um produto da Microsoft que age, antigamente era um mero anti-spyware, hoje ele é uma ferramenta antivírus. Hoje ele vai trazer para você a figura do firewall pessoal. Então, hoje, realmente é uma ferramenta bem completa. É aquela história. Eu não precisar depender de outros softwares. Eu vou me concentrar no que o próprio sistema já oferece. Legal. Então, aqui você viu um pouco de alguns recursos que você encontra dentro do painel de controle, dentro do configurações. Tem muito mais para a gente ver, tá? Tem a parte do explorador de arquivos, tem a parte do o Windows Hello, Cortana, mas isso eu quero deixar para o nosso próximo bloco. Então, a gente faz blocos curtos para ser direto, objetivo, direto ao ponto e repassar a mensagem para você, ok? Aguardo vocês no nosso próximo bloco. Um abraço.